de toda a sorte. A história mais inacreditável de heróis em uma era heroica. Transcrito pela Venerável Enlight, historiadora papal e serva da Casa Baraja. Comecei a escrever este livro bem antes da morte da Papa. Tive pessoas fazendo entrevistas com sobreviventes, pegando histórias, seguindo rumores. Eu até visitei campos de batalha e pedi que artistas os desenhassem, pois pareciam o mais próximo possível da época das batalhas que foram travadas lá. Obtive permissão especial de familiares para ler cartas deixadas por aqueles que viveram e lutaram durante aqueles anos. Algumas foram removidas por 2 gerações ou mais naquela época, e exceto pelos imortais, as memórias dos vivos estavam literalmente morrendo. Quando Neia morreu, eu sabia que não tinha mais muito tempo. Ela era o ser humano mais forte que eu já conheci pessoalmente, e tendo vivido a serviço dela na propriedade papal, conheci alguns humanos poderosos. Todos com quem falei, cada carta que li, tinha uma história para contar, mas nenhuma delas era como esta, que apresento separadamente porque, por mais impossível que pareça, cada palavra parece ser completamente verdadeira. Eu pessoalmente verifiquei que ele viveu nos lugares que disse que viveu, por meio de registros oficiais sobreviventes, relatos de testemunhas oculares e cartas escritas daqueles dias. O que o tornava único era que, embora todos, até mesmo os grandes líderes, tivessem um pedaço da história, e muitas das pequenas figuras tivessem a sua própria, de alguma forma esse modesto homem idoso, embora nunca uma figura que seria mencionada em qualquer lugar em qualquer livro após sua morte, viu quase tudo. Daico Uten, um simples fazendeiro do reino dracônico, de alguma forma errou em seu caminho de testemunhar ou ser parte de um momento épico na era heróica, após o outro. Se eu não tivesse obtido verificação durante e após a entrevista, eu teria descartado tudo, mas agora que sei que é verdade, não posso deixar de escrever. Ele pode nunca ter mudado o mundo como a demônio do Oeste, nunca ter forjado um império ou liderado um exército, mas ele é uma testemunha viva de coisas que se tornariam lendárias um dia. Então, aqui está, com minhas impressões intactas do começo ao fim. Ouvi falar de Daico Uten pela primeira vez em um dos salões de veteranos. Um soldado me contou sobre ele. Ele falou de um velho excêntrico que tinha histórias selvagens sobre os anos de guerra da era heroica, que alegava ter conhecido todo o mundo, de Neia a Raymond, a Nua e mais, e ainda assim, de alguma forma, nunca mereceu uma menção de ninguém em registros públicos. Era uma história estranha e a maioria dos soldados riu quando os entrevistei, mas algo nela soou verdadeiro, e como a grande historiadora, não tenho o direito de deixar história sem contar, então segui a trilha, de um salão de veteranos para outro, para salões de mercadores, bibliotecas e tavernas. Daico Uten parecia um fantasma, como aquela namorada em outra cidade que ninguém nunca conhece, como o namorado da tia-irmã daquele primo de 2º grau que ajudou a pegar um peixe grande. Mas o engraçado sobre seguir os passos de uma história é que, se você puder continuar voltando, geralmente encontrará uma fonte. Finalmente, vejam só, encontrei alguém que o conhecia. Daico Uten vivia em uma propriedade confortável no reino dos Minotauros, não muito longe do que costumava ser a prisão de Kirakira. Ele estava longe de ser o mais rico dos homens, mas, claramente ele tinha ganhado o suficiente para comprar uma bela casa, e quando fui até a porta, um servo meio-elfo respondeu à minha batida prontamente. A mobília era simples, coisas rústicas, como se ele fosse alguém que queria uma casa grande, mas não se importava muito com o que tinha dentro, contanto que fosse dele. Muitos humanos velhos eram assim. Os que ganhavam dinheiro mantinham seus confortos básicos, mas suas casas eram um pouco maiores do que realmente precisavam. Fui convidado para sua casa e expliquei quem eu era e o que eu queria, e quando a meio-elfa retornou, ela ficou feliz em me acompanhar até o mestre da casa. Fui levada para seus aposentos privados, e encontrei um homem muito velho, um tanto esbelto, com uma barba espessa sentado lá. Era difícil não gostar dele, principalmente porque ele mesmo preparava o chá. Sempre tive uma queda por pessoas que faziam as coisas por si mesmas, mesmo quando tinham um servo para ajudar. Ele tinha um brilho nos olhos, e embora estivesse claramente preocupado e cansado, era hospitaleiro e sua voz tinha mais energia do que eu imaginaria que um ser humano idoso deveria ter.
Ele perguntou se era verdade o que eu queria e como eu o havia encontrado, e eu expliquei que apenas seguia as histórias do humano que andava muito. Ele riu um pouco e perguntou se eu tinha ido a 50 ou 100 lugares, e eu disse a ele 2 vezes o último. Ele pareceu satisfeito com isso e respondeu: Bem, eu não vou mais sair por aí, não com pernas ruins, costas ruins e idade avançada para me manter aqui, mas você quer saber como foi? Eu vou te contar, o melhor que eu puder lembrar. Não é bonito, mas é minha história para contar. E sua para ouvir se quiser. Eu disse que sim e ele me serviu uma xícara de chá, que ignorei em favor da minha pena e papel. Ele não pareceu se importar, e foi aí que essa história, a história dele, inacreditável e verdadeira ao mesmo tempo, começou. Eu nasci na fronteira leste do Reino Dracônico, e herdei a fazenda do meu pai depois que ele morreu. Eu tinha 17 anos na época, eu amava meu pai, mas você sabe, ele viveu uma vida longa e plena e morreu em sua própria cama na idade madura de 52 anos, foi uma vida longa para se viver. Naquela época. Você vê, então, eu não fiquei infeliz quando a fazenda se tornou minha, mas então, droga, você não sabia? O reino dos homens-fera escolheu invadir logo após minha primeira colheita, acho que tive sorte, recebi a notícia depois que minha carroça foi carregada para levar ao mercado. Então eu saí de lá o mais rápido que pude com uma carroça cheia do que tinha acabado de se tornar mais valioso do que ouro, morando onde eu morava. Eu sabia o suficiente sobre o reino dos homens-fera para saber que não poderia voltar para casa, então vendi minhas colheitas por muito dinheiro, e continuei cavalgando para o oeste, até ser pego em Akpali. Eu tive o bom senso de esconder meu dinheiro, mas não o bom senso de não ficar bêbado com ele. É por isso que eu ainda estava lá quando a cidade foi capturada. Ironicamente, isso também salvou minha vida. Os homens-fera focaram na carne que ainda não estava encurralada. Então eles atrasaram-me comer, o que deu tempo suficiente para Sua Majestade aparecer e libertar todos nós. Escute, você tem certeza de que quer ouvir isso? Quero dizer, sim, eu vi muita coisa, moça, mas você trabalhou com a própria papa, o que posso te dizer que você já não sabia. Não pude deixar de rir de seu comportamento caipira, da maneira como ele segurava sua caneca e relaxava em sua cadeira. Até mesmo da maneira agradável como ele duvidava do valor de sua própria contribuição para o meu trabalho, ele francamente parecia o homem que viveu a vida que teve, áspero, grisalho, enrugado, porém com uma verve alegre e peculiar sobre ele que o tornava charmoso do jeito que só os avós podem ser. Eu não iria reclamar, mesmo se quisesse. Heróis em uma era heroica foi feito para reunir as histórias daqueles anos de todo o Império, até o tempo da última virada e a morte do último herói mortal. Para isso, eu precisava das perspectivas das pessoas comuns também. Então eu respondi a ele: sim, um tempo como este nunca mais voltará. Cada olho tem valor, cada história tem valor. Ele deu de ombros, seus ombros velhos rolaram um pouco. Ele tinha um bom número de cicatrizes, eu tinha certeza. Seus movimentos cansados eram muito estranhos para serem apenas a idade. Ele aceitou minha resposta e continuou. Então eu não vi como ele matou os homens-fera, mas eu lembro de ver todos aqueles corpos. Deve ter sido feio, sabe? Não quer dizer que eu me senti mal pelos homens-fera, foda-se, eles queriam nos comer afinal, mas deve ter sido um choque terrível passar de ser as coisas mais poderosas da área para ser nada, apenas tão rápido. Ele estalou os dedos com um gesto brusco, e com aquele sorriso torto no rosto, eu sabia que ele ainda gostava da memória da carnificina mesmo décadas depois. De qualquer forma, depois que Sua Majestade nos deixou ir, peguei meu ouro escondido, me amaldiçoei por ser um idiota e decidi cavalgar para o oeste até não poder mais. Acabei no Reino Sagrado, na parte norte, com muitas terras disponíveis lá. Me estabeleci em uma cidade agradável que precisava de alguns fazendeiros. Ele apontou um dedo afiado para mim e um sorriso largo e arrogante se formou quando ele disse: ninguém neste mundo cultiva melhor do que um cidadão dracônico, eu lhe garanto isso. Senhorita Inlight. Eu sorri para ele encorajadoramente, ele aceitou isso favoravelmente, e continuou sua história. Então eu comprei um pouco de terra. Agora eu acho que dessa vez foi, meio que minha culpa, quero dizer, eu queria uma vida pacífica, mas eu ainda era jovem e não me importava com um pequeno risco, então a cidade que eu comprei era no meio do norte, eu vivia dentro dos muros, é claro.
Mas a fazenda do lado de fora era onde eu trabalhava, e as coisas foram boas por um tempo, muito boas, eu tive algumas boas temporadas lá, até os malditos retardatários demi-humanos aparecerem. Veja, naquela época, mesmo depois da guerra, ainda havia muitos sobrando, escondidos e tudo mais, não podiam ir para casa, não podiam nadar no mar distante para quem sabe o que tem lá fora. Então, eles ficaram como bandidos, e um bando deles se juntou pensando em saquear a cidade em que eu vivia. Eu me culpei por ficar lá, ainda culpo. Mas eu tive sorte, do nada a mulher que se tornou a primeira papa, ela apareceu com seu 100. Eu pude assistir da parede, nós estávamos bem desesperados, tudo que eu tinha era uma maldita espada enferrujada, algumas pedras e algumas lanças que mal podiam ser chamadas de melhores que gravetos, mas lá estavam eles, eu pude assistir à luta deles, e, você já ouviu as palavras, heróis ascendem? Como que acontece com pessoas que não têm nenhuma razão para existir a não ser lutar? Aqueles que não desistem e não pensam em nada, como zumbis vivos, mas heróis, eu tenho que dizer, senhorita Enlight, que havia heróis o suficiente para cegar um jovem, ela não tinha nenhuma razão para nos ajudar, nenhum deles tinha, mas lá estavam eles de qualquer maneira, foi uma de suas primeiras grandes lutas de verdade, e isso a ajudou a se tornar famosa. Ah, te digo que não sou muito humilde para dizer, eu ajudei a torná-la famosa também, devo ter contado essa história umas 100 vezes só. No primeiro mês, claro. Eu já estava farto daquele lugar, vendi minha fazenda por um bom lucro e dei-o fora dali, contei a todo mundo em todo lugar sobre aquela luta até que eu consegui em outro lugar, você não sabe? Eu escolhi uma cidade dessa vez. Seus olhos brilharam um pouco com a lembrança e a diversão ao mesmo tempo quando ele me perguntou, senhorita Enlight, você consegue adivinhar que cidade era? Parte, perguntei a ele, e ele riu. Não, eu, idiota, fui para o sul, fui sem parar, até os arredores de Wemark. Ele revirou os olhos, então abaixou a cabeça, por favor, não fique me olhando tão mal por viver lá, era o reino sagrado também, e eu não sabia de nada, nunca fiz nada de ruim para ninguém da sua espécie, eu prometo, não teria tempo mesmo se quisesse. Você sabe como é difícil fazer uma fazenda funcionar? Muito difícil. Então, comprei algumas terras nos arredores de lá e me estabeleci. Agora eu tinha bastante dinheiro, e estava perto da época da colheita para o sul, então, paguei prata alta pela fazenda de um velho, ele queria se aposentar na cidade, então eu fiz acontecer. Prometi a ele que daria 9 moedas em 10 da próxima grande colheita, aquela que ele estava velho e fraco demais para lidar, e eu mal tinha vendido tudo quando, você sabe, foi como cagar durante um terremoto. Tudo ficou bagunçado muito rápido. Você viu o que aconteceu? Perguntei a ele, e o velho de pele de couro estremeceu. Você está certa, eu vi, nunca vi azul assim antes, e naquela época eu já tinha visto muito céu, mas aqueles círculos, tantos, todos no ar, e então foi isso. Vi um pouco do massacre primeiro, eu até escondi um pouco da sua raça, veja, não sendo da teocracia ou do reino sagrado, tudo que nós no reino dracônico tínhamos que odiar eram os homens-fera. Então eu não odiava os elfos como alguns outros, eu podia ver Dúmel Milharal como a senhora Paladina, Retardios ou qualquer que fosse o nome dela. Já faz muito tempo, enlouqueceu com toda a matança, eu tenho olhos realmente afiados, você tem que ir, morando onde eu morava, e eu vi o rosto dela e o quão distorcido e maligno ele era, eu corri de volta para minha fazenda. E quando os elfos começaram a aparecer, eu os deixei se esconderem na minha casa. Eu estava com muito medo de que alguma cavalaria aparecesse. Mas acho que eles foram para outro lugar, eles estavam cavalgando pela cidade, acho que eles voltaram do jeito que eles vieram. Porque ninguém veio até onde eu morava. Ele estremeceu e perguntou, enxugando brevemente as lágrimas, como alguém faz coisas assim? Elfos não são humanos, mas vocês não são homens-fera. Vocês se parecem muito conosco, podemos ler rostos, felizes, tristes, magoados. Vi uma espada atravessar as costas de uma mulher e sair do peito. Ela nem tinha muita roupa, só um maldito saco. O que ela fez com alguém? Não estava certo, ela estava apenas fazendo o que eu fiz, fugindo porque queria viver. Me senti muito mal por eles, acho que a papa estava pior do que se sentindo mal, ela deve ter ficado brava.
Eu vi aquela cidade queimar por um dia e meio antes de sair correndo de lá como se o fogo estivesse me perseguindo. Foi bem, no entanto, veja, já que o velho não viveu para ganhar essas moedas, eu tinha tudo, então, fui para o norte. Imaginei que uma cidade ainda seria uma boa ideia, mas talvez eu deixasse outra pessoa administrar uma fazenda para mim, eu tinha o dinheiro, e talvez uma cidade amigável fosse melhor, então. Foi para. Sim, Prate dessa vez. O velho deu um tapa no rosto com a palma da mão e a manteve lá, eu sei, certo? De todos os lugares. Porque isso continua acontecendo. Hein? Tudo o que eu queria era cultivar alguns vegetais, arranjar uma esposa e viver uma vida tranquila. Prate é o lugar mais fácil para cultivar, então a terra é bem barata, e agora eu tinha várias fazendas que valiam a pena, então comprei um monte de terras, e você sabe, todos aqueles elfos apareceram lá. Você ouviu sobre isso, certo? Ele me perguntou e eu balancei a cabeça. Oh, bem, veja, muitos elfos conseguiram sair, mais do que qualquer um sabia, e alguns deles eram mineiros, muitos fazendeiros, e então eu contratei os ex-escravos, eu os paguei bem também, muito bem, até consegui alguns conjuradores de magia lá que podiam fazer uma colheita crescer mais rápido, eles tinham muita prática com isso. Então a comida começou bem barata, então sim, a próxima coisa que eu sei é que temos uma guerra civil completa e há um exército a caminho. Eu queria cair fora, mas droga. Eu tinha acabado de comprar aquela fazenda e não tive tempo de vender a colheita, eu perderia tudo se eu fugisse, eu imaginei que poderia vendê-la rápido e cair fora, mas eu fui ferrado. Ele riu uma risada meio amarga e balançou a cabeça timidamente enquanto olhava para o chão entre nós. Tudo foi bloqueado, e eu fui puxado para a luta. Os proprietários de terras tinham que lutar naquela época, era uma regra para os moradores da cidade. Você queria comprar terras e não trabalhar nelas você mesmo, você tinha que servir na milícia. Foi muito legal ver a própria Papa novamente, ela e sua esposa formavam um belo par, de uma forma assustadora. Como assistir a um casal de lobos acasalados em volta de seus filhotes, eu me converti depois disso. Imaginei que qualquer um que queria fazer o certo por pessoas que seriam mortas se os outros virassem as costas. Bem, esse era o lado que eu precisava estar. O dia do casamento foi um grande dia. Ganhei uma espada de verdade então. Me senti muito bem em erguê-la para ela. Mas ainda assim, tudo que eu queria era ter uma maldita fazenda. Por que isso era pedir tanto? Ele esfregou a têmpora com aborrecimento óbvio, e eu fiz o meu melhor para não rir dele quando ele continuou. Eram tempos sombrios, era frio, não havia madeira suficiente para todos, os magos não podiam poupar mana para fogo, eu transava muito, todo mundo com uma espada ganhava uma bainha, essa era a piada corrente, porque todos nós achávamos que íamos morrer, tanta teocracia e fanáticos atacando um lugar que já caiu 3 vezes? Eu te digo que eu gostava de cada mulher que vinha até mim, mas droga! Eu preferia ser virgem, do que estar naquela cidade obscena sob cerco. Ele estremeceu um pouco como se o inverno tivesse sido ontem, e eu digo a vocês, leitores, juro que eu também pude sentir isso, pelo jeito como ele desviou o olhar, assombrado por tudo aquilo. Você sabe como é? Sentir seus próprios ossos congelarem? Eu fiquei preso naquele maldito muro por 8 horas por dia, e nós rodávamos pelas chamas que acendíamos para acender nossas flechas, então só ficávamos aquecidos por 2 horas de cada vez. Todo o resto dessas horas, congelados, eu estava naquele muro quando tudo foi direto para o inferno. Eu vi a rainha primeiro, ela realmente era tão bonita quanto as histórias diziam, mágica ou não, mas então eu quase fui morto pela própria Papa. Eu me senti muito mal por vê-la fazer o que fez, sentir-se mal parecia quase normal naquela época, eu nunca precisei matar ninguém que não estivesse tentando me matar, mas eu nunca vou esquecer o que vi lá em cima. Nem mesmo se alguém me transformar em um bebê elfo para começar a vida de novo. Ele estendeu a mão e tocou meu joelho, então o apertou firmemente, ele ainda tinha mais força do que você pensaria para um velho, mesmo para um fazendeiro, mas o que ele disse foi mais poderoso do que o que ele fez. Senhorita Enlight, fiquei triste quando meu pai morreu, pelo menos um pouco, vi muitas coisas tristes até então, mas nunca vi ninguém que parecesse se arrepender de ter nascido. Ela se culpou. Eu sei que ela fez isso, eu sei disso, mesmo que ela nunca tenha dito isso a ninguém.
como se ela soubesse que aquelas pessoas estavam lá fora só para ela matar pessoalmente, e ela fez isso. Aquele homem gordo lá embaixo levou a flecha no corpo, morreu, e então ela quase nos matou também. Seus dedos tremeram enquanto ele falava sobre o que viu, e tudo que eu conseguia pensar era: ele provavelmente nunca procurou ajuda depois de tudo, pobre velho. Quando eu era bem pequeno, meu pai, ele costumava lutar comigo. Uma vez eu lembro que ele me segurou e eu tentei levantar, mas não conseguia me mover, era assim, mas 1000 pais e mais alguns. Machuquei meus joelhos muito quando bati na pedra. Devo ter batido errado porque eu não conseguia me mover quando o caos começou. Ela conseguiu aquele poder que a tornou ainda mais famosa do que antes. Havia tanto sangue em seu corpo, rasgando-a, me lembrou daquela vez que vi um homem-fera esfolar alguém. Ainda vivo, foi muito ruim. Não sei se ela podia fazer alguma coisa sobre o que estava acontecendo, mas ela fez com que machucasse mais os outros. Eu não conseguia me mover bem, então tive que ficar em cima do muro, mas observei tudo. Não sei quantos falaram sobre isso, mas Sua Majestade a embalou como se ela fosse um bebê recém-nascido. Bem estranho ver um morto-vivo embalando uma mulher daquele jeito, mas eu a ouvi sussurrar tchau. E então ele se foi. Vi quase tudo. A única coisa que perdi foi a luta entre heróis que aconteceu depois que ela foi curada. Devo ter demonstrado o quanto fiquei decepcionado, porque ele deu uma risada amarga e explicou: Não, eu vi a luta, mas aquelas lâminas e flechas e tudo mais, foi tão rápido, não consegui acompanhar. Como assistir monstros ou anjos e demônios, não era algo feito para olhos mortais, como uma dança meio maluca, todos aqueles pulos e rodopios e rolagens. Então a próxima coisa que você sabe, estava feito, muito da luta se moveu para mais longe, quando acabou. Devo ter sido um dos poucos que ouviram o que a Papa e sua esposa discutiram. A senhorita Scana deve ter sido a mais legal. Ela parou. A surra fez sua esposa matar o monstro paladino rápido como um golpe através dela. De qualquer forma, não gosto muito de falar sobre essas coisas, depois que ela disse, por todos eles. E matou a mulher, acabou e eu sabia que tinha que ir para longe. Assim que a batalha acabou, bem, eu pensei que a guerra também iria acabar, e você sabe, chegou a notícia de que o Sul estava declarando independência. Aconteceu de eu estar por perto quando a rainha estava andando e falando consigo mesma, ela queria aceitar, eu podia dizer isso, então. Imaginei que era hora de sair dali ou ficar preso como eu fiquei naquela primeira cidade no Reino Sagrado. Deixe-me adivinhar. Eu disse, e tudo que ele conseguiu fazer foi rir e bater no joelho por vários minutos. Assim que a merda se acalmou e eu não fui mais obrigado a lutar. Bem, muitos elfos queriam ficar lá. Prate ainda tem uma das maiores populações de elfos da floresta fora do reino dos elfos hoje, ou pelo menos é o que ouvi dizer, era uma cidade em expansão. Então vendi tudo e imaginei que poderia cultivar na fronteira, era meio tortuoso, mas fui para Yanana, bem na fronteira. Imaginei que o último deles acabaria morrendo ao norte e então eu poderia ganhar um bom dinheiro vendendo comida para Prate. Então comprei algumas terras fora da cidade e então, os sobreviventes devastaram tudo, pegaram todas as minhas coisas e foram para a cidade. Agora, sorte minha, tudo o que eles queriam eram minhas plantações, então eles pegaram isso e me deixaram meu ouro. Poderiam ter pegado ele, mas eles estavam com pressa. Como foi isso? Perguntei a ele e esperei enquanto ele pensava. Triste, meio que, muitos deles sabiam que eram homens mortos andando, sabe? Então eles fizeram as coisas que fizeram tentando comprar mais um dia de vida. Se eu não precisasse de comida para comer, eu poderia ter sentido pena dos pobres garotos. A maioria deles não era muito mais que adolescentes. Crianças que queriam brincar de herói e se juntaram porque o padre local disse que os deuses os queriam também. Olhando para eles com frio, tremendo, famintos, eles não conseguiam comer suas espadas. Não tinham para onde ir, sem esperança. Alguns deles nem tinham mais bons sapatos, e aqueles caras da teocracia, eles eram rudes, homens realmente rudes, mais duros, mulheres mais duras, eu vou dar crédito a eles, gente do sul, pela coragem só por ainda estarem lá depois do que vi em Prate, mas ainda assim, eles me deixaram morrer de fome em uma fazenda vazia. Então eu não fiquei muito triste na época, meio que estou agora, apenas jovens, mais jovens do que eu era, a maioria deles, pelo menos eu tinha 20 e poucos anos,
e eu podia ir embora, eles tinham nada, nem mesmo esperança. Ele começou a chorar por um tempo. Pensei se deveria parar a entrevista naquele momento e me ofereci para fazer isso, mas ele acenou com a mão vigorosamente na frente do corpo e se endireitou antes de me dizer: "Não, você está certa, senhorita Enlight, isso tem que ser dito. Naquela época eu não gostava deles, mas como eu disse, apenas crianças querendo uma grande aventura e se viram no inferno perseguidas pelo próprio diabo, contando histórias de matança atrás delas. O que aquela paladina fez deve ter cruzado uma linha, porque ninguém mais que estava vivo a atrapalhou. Meio que entendi por que ela foi a julgamento mais tarde. Algo quebrou dentro dela quando o homem gordo morreu, se é que já não estava quebrado. Como se você pudesse pegar o que há de bom em alguém, como se fosse uma coisa viva, e matá-lo com muitos pequenos cortes e golpes ou até mesmo uma grande estocada. Tanta morte, tantas crianças boas que só queriam histórias para contar quando envelhecessem, e elas não conseguiram envelhecer. Ele começou a chorar novamente e por alguns minutos enquanto eu esperava que ele se recuperasse. Quando ele se recuperou, ele enxugou o rosto e disse: "Então eu conheci Lacus, que foi antes de ela se tornar um anjo literalmente, e era apenas uma linda jovem guerreira, com suas cores brilhantes e seu lindo rosto, ela parecia enviada do céu. E ela poderia muito bem ter sido. Veja, minha terra ficava fora da cidade, e o plano, bem, eles precisavam cavar minha terra para desviar o rio. Eu não sabia na época, mas ela se ofereceu para comprar tudo por ouro e comida suficiente para me levar aonde eu quisesse ir. Ela tinha uma voz melódica, como uma cantora, bem bonita, você sabe. Para ouvir também, eu consegui bens e suprimentos suficientes, e até consegui ser um convidado no acampamento. Foi assim que aprendi sobre os mortos abandonados ao norte de mim. Ninguém se preocupou em se livrar daqueles corpos, muita pressa para se livrar deles, e ninguém se preocupou muito com eles se tornando mortos-vivos mais tarde. De qualquer forma, estar lá é como eu acabei assistindo à destruição de Inanna. Eu não achava que nada além de um Deus pudesse controlar a natureza, mas de alguma forma eles fizeram isso. De alguma forma, deuses, a maneira como as águas rugiram e rugiram quando os sacos que as seguravam foram cortados. Vi rios, inundações, muita chuva. Nunca vi nada assim. Pensei que tinha morrido e ido para o inferno. Tantos gritos de horror, terror, descrença, as paredes caíram, e eu não consegui ficar até o fim. Peguei o que tinha e saí de lá. Para onde você foi depois disso? Perguntei a ele, e ele respondeu rapidamente, mais calmo, como se estivesse grato por não tocar mais naquele assunto. Bem, imaginei que Deus não queria que eu fosse um fazendeiro, e era tudo o que eu queria, mas se não fosse, eu seria um comerciante. Eu tinha uma carroça, e peguei alguns elfos que estavam escondidos na floresta enquanto tudo acontecia, e nós chegamos ao último campo de batalha. Veja, imaginei que eu poderia saquear os corpos dos mortos para vender seus pertences, e ser um comerciante. Eles não precisavam mais de nada disso, e eu precisei. Você saqueou os mortos? Perguntei a ele, e ele ficou vermelho quando gritou comigo. Não me julgue por saquear os mortos, eu não os matei, eu só queria uma vida, e eles não tinham mais a deles. Teria sido melhor se o chão engolisse as coisas deles? Eu não tinha resposta para isso, então ele interpretou isso como um pedido de desculpas e continuou. Coisa estranha, alguém sobreviveu, deve ter sido abençoado pelo próprio Deus, uniforme preto. Imaginei que ele devia ser um daqueles elites, pouca roupa diferente, mas ele deve ter sido mais duro que aço, porque ele sobreviveu sendo atropelado, passou dias vivo lá no chão congelado, incapaz de sair. Ele deve ter continuado comendo neve e se arrastando para corpos procurando por rações entre seu tempo de desmaio. Eu não sou um monstro, então eu o resgatei, consegui ajuda para ele, disse a ele. Que eu era um comerciante, bem, ele não se lembrava de nada sobre o que aconteceu. Então eu perguntei se ele queria ficar comigo. Ele queria, e eu imaginei bem, com a guerra certamente acabando em breve, eu poderia tentar ir para o leste. Imaginei que seria mais seguro perto de Kami Miyako. Quero dizer, 2 cidades e exércitos inteiros foram apagados, quem continuaria lutando? Ele estendeu as mãos e olhou para mim com os olhos arregalados como se ainda não conseguisse acreditar na resposta. Acho que eu também não, porque não conseguia pensar em nada para dizer. Eu não pretendia ficar lá por muito tempo,
Imaginei uma boa colheita com um bom guarda-costas. Os elfos ficaram para trás. Espero que as coisas tenham acabado bem para eles. Mas eu e meu guarda-costas éramos só nós dois e uma carroça. Deus sabe como. Mas ele de alguma forma tinha instintos muito bons para evitar exércitos. E chegamos a Camimiaco algumas semanas antes que isso acabasse sendo uma péssima ideia. Foi assim que conheci o cardeal Raymond Zargla Hanson. E, bem, você sabe quem. Você está brincando comigo? Perguntei a ele. Não conseguia acreditar no que ouvia. Esse Zé ninguém fazendeiro e comerciante tinha encontrado de passagem, ou observado, eventos importantes de toda a guerra. E tudo que o pobre coitado queria era plantar repolhos ou o que quer que os fazendeiros cultivassem naqueles lugares. Comecei a me perguntar se isso era apenas uma história de velho exagerada. E ele me deu um sorriso indulgente e então apontou para um móvel com gavetas. Vá em frente, abra. Ele me disse. Então fui até o móvel simples de madeira, que era toscamente cortada, nem mesmo polida, e abri a gaveta. Vi o que ele queria que eu visse, quase imediatamente. Bom o suficiente? Ele perguntou. Eu alcancei depois de um olhar para trás, e com seu aceno, peguei o papel. Na minha mão estava uma escritura, o nome de Daiko Uten abaixo do último dono antes dele, e o nome do cardeal Raymond abaixo do dele. Eu sabia exatamente o que era. Eu tinha vivido em Camimiaco muitas vezes como uma escrava, e cada elfo sabia o que isso significava: os campos de salvação. Os lugares que salvaram inúmeras vidas élficas. Certo, essa é minha terra. Eu a comprei quando cheguei. Imaginei que a teocracia teria muitos refugiados, pessoas correndo e precisando de espaço para viver. Vendi o que eu tinha, comprei terras, e em poucas semanas, consegui um cardeal na minha linda casinha na cidade. E ao lado dele, uma linda garota elfa que sempre ficava de costas para uma parede, do jeito que ela olhava para ele. Eu me perguntava se ela era sua concubina ou algo assim. Ele bufou, parece um pensamento idiota agora. Mas ainda assim, naquela época, como eu poderia saber? Ele sentou na minha mesa, me disse que minha terra era vital para a humanidade e perguntou se eu a venderia. Ele não era um homem grande, não realmente, mas eu tinha estado com a própria papa. Conheci a rainha, fiquei ao lado de Scana e vi sua majestade a alguns metros de distância. E eu lhe digo que ele era outra coisa, como se pertencesse àquele mundo. Ele irradiava poder até mesmo estando comigo, mas veja, eu já tinha tido bobagens suficientes, e eu disse ao cardeal Raymond: olha, eu já me mudei por toda a criação agora, e tudo que continuo encontrando é problema. Não tem como a guerra vir para cá. Ninguém com algum senso continuaria lutando. E foi então que ela riu de mim. Ela? Perguntei a ele. Nua, ela deve tê-lo acompanhado muito. Os via saindo e andando pela cidade às vezes em recados, mas essa foi a primeira vez de perto. E eu nunca vi ódio assim no meu rosto. Não fazia sentido para mim. Eu não fiz nada, mas ela me odiava. Eu podia ver. Tudo que ela queria fazer era me despedaçar. Mas isso a fez rir e ela disse: acredite no meu mestre, a guerra está chegando aqui. Eu prometo a você. Do jeito que ela falou, ela acreditou. Em retrospecto, eu deveria saber que ela não era apenas uma escrava, falando com um humano daquele jeito, mas eles estavam determinados a me convencer a vender. Não sabiam para que servia a terra, apenas que era um campo de trabalho. E eu olhei para a garota elfa com muita pena. O lugar era triste, tantos elfos pobres, e eles viram. Eu sei que viram, deve ter sido por isso que mudaram de tática. Raymond, ele me disse, é por muitos motivos. Bem, no começo, pensei que ele quisesse dizer pelo bem da humanidade, mas a maneira como eles pararam e me encararam, bem, eu sabia que era um tipo de teste, acho que eles me matariam se eu falhasse, mesmo que eu tivesse entendido errado, mas, eu entendi, Raymond, você sabe, ele não era o mais bonito das pessoas. Não consegui deixar de rir um pouco, apesar da seriedade dele, e ele compartilhou um sorriso mútuo de compreensão. Especialmente naquela época, magro e desgastado, cansado, apesar de toda a sua força, mas foi quando eu vi outra coisa, tristeza, me lembrou da papa, observando o rosto dela quando aquele cara morreu, quem quer que ele fosse, tanta tristeza ali, como se ele estivesse assistindo a morte acontecer, ele não podia fazer nada a respeito, e eu percebi que ele estava tentando fazer algo bom e aqui estava eu no caminho. Eu vendi a ele cada pedaço de terra ali mesmo,
Não precisava de terra, já tinha visto tanta coisa ruim naqueles poucos anos, não queria ver mais nada. Assim que ele assinou a escritura, olhei para a mulher e disse: Nós não somos todos ruins, espero que tudo saia tão bem quanto possível. Não sei bem se isso significou alguma coisa para ela, mas acho que a moça entendeu que eu não a odiava nem um pouco, e pedi um passe para deixar a cidade. Não queria mais ficar lá, ele deu um como bônus, e eu saí de Kami-Miyako no dia seguinte depois de vender tudo que eu tinha, exceto algumas carroças, e comprar mercadorias suficientes para viajar para o leste com meu guarda-costas. Você não fez isso, eu disse a ele, meu queixo quase caiu. Sim, eu fiz. Ele riu alto, eu pensei, que diabos, aceite um emprego no velho país, consiga o que eu precisava, então saia de lá o mais rápido possível. E me meti em um navio e acabei em Mictarats, e o guarda-costas se estabeleceu em Comestra, mas eu fui para Pazem, e cultivei lá por um bom número de anos, então o inferno desabou, de novo. Agora, eu estou bem cansado, senhorita Enlight. Bem cansado, ossos velhos e tudo mais, então por que você não volta mais tarde, e eu te conto que bagunça. Quem te ouvi lá, hein? Levantei-me o mais rápido que pude, curvei-me várias vezes, sim. 1000 vezes sim. Vejo você em alguns dias, tenho que compilar tudo isso, ninguém vai acreditar. Escute, posso comprar essa escritura de você? Ela pertence a um museu, ninguém vai acreditar nessa insanidade de outra forma. Perguntei a ele, e ele riu como os velhos fazem quando os jovens duvidam de suas histórias. Todas as escrituras estão naquelas gavetas, mas essa é a minha favorita, porque é a única que eu tenho que salvou vidas. Pegue todas, eu não preciso delas, eu sou um velho, não tenho muito tempo sobrando, e se isso vai manter esse tempo na mente das pessoas, sim, pegue, nós conversaremos mais em breve, não demore muito agora, velhos não vivem para sempre, mesmo em um lugar como este. Seus olhos brilharam e terminei o chá que ele havia preparado para mim em um rápido gole, então deixei o velho com suas memórias durante a noite.